A gente chama de quebra de patentes, que parece, na verdade, uma coisa muito agressiva, muito violenta. Na verdade, é uma coisa muito sutil, né? No âmbito internacional, o que a gente chama de quebra de patentes é a suspensão temporária, dos monopólios, né? A patente, né, talvez seja bom a gente explicar para o nosso espectador, para a nossa espectadora, que a patente gera um monopólio. Isso permite que uma empresa controle todo o mercado e que impeça outras empresas de produzir e vender aquela tecnologia, né? E no caso de vacinas, e quando a gente está falando de uma pandemia, né, a gente ter poucas empresas controlando o mercado, no momento em que quase 8 bilhões de pessoas precisam das mesmas coisas, dos mesmos insumos, das mesmas tecnologias, é absolutamente temerário, né? Então, essa decisão do governo americano de mudar de posição na Organização Mundial do Comércio, nesse debate muito importante que começou em outubro de 2020, provocado por Índia e África do Sul, para que a Organização Mundial do Comércio, que é o órgão que rege internacionalmente esse tema, suspender temporariamente as patentes e os direitos de propriedade intelectual, para que o mundo tenha mais possibilidade de produzir e distribuir vacinas, é imprescindível e acho que vocês colocaram muito bem, é absolutamente histórico, né? Os Estados Unidos nunca havia se posicionado dessa forma e é muito importante que tenha mudado de posição nesse momento. Pedro, eu queria saber, na verdade, de você, a gente está acompanhando agora que países ricos normalmente são contra essa quebra temporária de patente e os países pobres ou em desenvolvimento, é o caso de África do Sul e Índia, são a favor e o Brasil está fora desse circuito nesse momento. Eu te pergunto até que ponto isso vai ser inevitável. Por quê? Porque a OMS diz, se um país não está seguro, o mundo não está seguro. Até agora, nesse momento, 75% das vacinas foram aplicadas nos 10 países mais ricos, ou seja, os países pobres não estão seguros. E aí o mundo não está seguro. Até que ponto vai ser inevitável, então, essa quebra temporária de vacinas, de patentes de vacinas? Olha, Luciana, eu acho que você está coberta de razão. A desigualdade hoje no acesso à vacina é algo que deveria nos envergonhar enquanto humanidade, né? Enquanto países da América do Norte chegam a 30% de cobertura vacinal, né? Países da Ásia e da África não passam de 5%, inclusive países que nem começaram a vacinar, não conseguiram aplicar nenhuma dose em seus cidadãos, né? Isso é vergonhoso. E existem estudos que mostram que caso essa desigualdade na vacinação se mantenha, a pandemia pode durar até 7 anos mais do que poderia durar se a gente tivesse uma aplicação de vacinas de forma equitativa no mundo, né? Isso porque a imunização não é uma estratégia individual, né? Eu não posso achar que eu vou me vacinar e que eu vou estar protegido. A gente tem visto o perigo das variantes, né? A variante foi identificada aqui no Brasil, que tem contaminado cada vez mais jovens e tem colocado jovens nas UTIs. Então, esse vírus é um vírus muito perigoso e quanto mais tempo a gente demorar para vacinar, mais a gente fica suscetível a que variantes apareçam, né? Existem também estudos que mostram que o impacto na economia pode chegar a 9 trilhões de dólares, caso a gente não consiga imunizar as populações de maneira efetiva. Então, quer dizer, se poucas empresas controlam esse mercado, se poucas empresas determinam os países que recebem primeiro e os países que recebem depois, estarem controlando esse mercado, né, e a gente não tiver a possibilidade de que outras empresas produzam essas vacinas, né, a gente vai ter essa pandemia se arrastando por muitos anos e a gente vai ter a mesma coisa que aconteceu em outras pandemias, como por exemplo de HIV/AIDS, quando populações foram atingidas desproporcionalmente, milhões de mortes aconteceram de forma absolutamente evitável. Existe uma vacina e a gente não pode permitir, enquanto humanidade, que populações permaneçam expostas quando a tecnologia já existe.
É uma discussão social, né, Pedro? Muito mais do que discussão econômica e que diz respeito a muita gente, né? O acesso à saúde, porque senão a gente vai continuar nesse cenário em que quem tem mais consegue mais acesso à saúde, quem tem menos morre mais e sofre mais, não só no Brasil, como também no mundo todo. Aliás, Pedro, essa discussão da quebra de patente que a gente tem podido ver nos Estados Unidos, esses dias até aqui no jornal a gente estava discutindo isso, entrevistando senadores, perguntando para analistas, porque tem um projeto de lei aqui no Brasil de quebra de patente, de vacina, que passou pelo Senado, foi agora para os deputados poderem também debater e, num futuro, votar. E então, a gente está tendo alguma intimidade também com esse tipo de assunto. Por isso, eu vou aproveitar para te perguntar uma coisa mais técnica de como seria exatamente essa quebra de patente. O laboratório cederia para o poder público por um período determinado, é isso? Essa patente, o poder público pode utilizar para produzir mais vacinas, por exemplo, e quando acabar esse período não pode mais fazer uso. É mais ou menos assim que funciona? É mais ou menos assim, Elisa. O que a gente chama no âmbito internacional de suspensão temporária dos direitos de propriedade intelectual, o nome mais técnico aqui nos estados, né, no território nacional, seria a licença compulsória, né, o que a gente chama de quebra de patente. Por que não é uma quebra da patente? Como você falou muito bem, a patente continua existindo. O que a empresa perde o privilégio é de exercer esse monopólio. Isso permite tanto que o Brasil importe, quando houver a possibilidade, e desenvolva localmente a tecnologia, né? Isso aconteceu em 2007 aqui no Brasil, quando o Brasil emitiu a licença compulsória do medicamento Efavirenz, utilizado no tratamento HIV e AIDS, né? Foi em 2007, o Efavirenz consumia quase 30% do orçamento da compra de antirretrovirais à época, e o Brasil emitiu a licença compulsória, importou da Índia e 1 ano e meio, 2 anos depois, passou a produzir localmente. Isso gerou uma economia de mais de 100 milhões de dólares ao longo de 5 anos e permitiu a inclusão de muito mais pacientes no tratamento com esse medicamento, que à época era um medicamento considerado muito bom, né? Então, é uma medida legal, é uma medida legítima. O titular da patente, né, a empresa que detém a patente, recebe royalties quando existe uma compra de outro fornecedor. Então, quer dizer, não é nada, né, a gente não está falando de quebrar fábricas, a gente não está falando de roubar, de expropriar, a gente está falando de uma medida que, no momento de emergência em saúde pública, deve ser adotada com muita tranquilidade, como foi pelos senadores da República, uma votação muito expressiva de 55-19, e que deve ser adotada na Câmara. A gente já viu declarações do presidente Arthur Lira de que não colocaria a matéria em pauta, e o que a gente vem dizendo é que essa é uma medida legal, legítima, que não prejudica as farmacêuticas. Veja, Elisa, Luciano e Colombo, os dados mostram, né, que o desenvolvimento dessas vacinas foi financiado basicamente com dinheiro público e dinheiro de instituições filantrópicas. Dos quase 14 bilhões de dólares investidos para que a gente pudesse chegar a essa tecnologia, mais de 75% foi investido com dinheiro público e de instituições filantrópicas. As empresas que hoje querem controlar e que controlam esse mercado e que a gente tem e que gera essa escassez, mas que é artificial, né, investiram 25% desses recursos. Então, nada mais justo, né? E nós do GTPI, da ABIA, fazemos parte de uma campanha chamada Vacina para Todas e Todos, que compreende muitas organizações da sociedade civil. A gente vem reafirmando com muita tranquilidade e de forma muito enfática que as vacinas devem ser um bem comum global, né? Que elas não podem ser controladas por poucas empresas, justamente por conta desse investimento que veio do setor público e porque isso deve ser um direito de todas as pessoas, né? A gente não pode permitir, de novo, essa desigualdade da vacinação, né, que acontece no âmbito global, mas que acontece aqui no Brasil também. A gente vê a desproporção entre pessoas brancas e pessoas não brancas vacinadas, pessoas brancas sendo vacinadas muito mais, né? Então, a Câmara dos Deputados deve votar esse projeto, deve aprovar essa lei que permite uma licença compulsória mais rápida, né? E a licença compulsória interrompe apenas por um período de tempo o monopólio, né? A empresa continua tendo a patente, recebe royalties, né? Então, não é um desincentivo à inovação. Não é porque
primeiro, a gente está falando de um período determinado no tempo. Situações como essa, né, a OMS declarou emergências de saúde pública de nível internacional apenas 6 vezes na história, e é apenas a segunda vez que o Brasil declara uma emergência nacional de saúde pública, né? Então, a gente não pode tomar medidas excepcionais, né, como um argumento para dizer que a gente vai desmontar o sistema de incentivo à inovação.